Revelação geral e revelação especial. Essa é a nossa primeira aula sobre bibliologia. Imagine que você está caminhando sozinho e observa a noite e observa o céu estrelado. De onde vem essa ordem, toda essa organização do universo, das estrelas, dos planetas? Porque existe algo em vez de nada? Agora pense em outra pergunta. Se Deus existe, como podemos conhecê-lo verdadeiramente? Muitas pessoas acreditam em um poder superior, mas poucas conseguem responder. Quem é Deus? Quem Deus é? Qual é o seu propósito e como ele se relaciona conosco? Hoje vamos avançarmos no nosso estudo sobre bibliologia. Como Deus se revela ao ser humano? Por dois caminhos, que na verdade é um. Você vai entender mais à frente. Ao final dessa aula você vai entender o que é revelação geral, o que é revelação especial, as limitações da natureza e da consciência humana, porque a Bíblia é a revelação definitiva de Deus e como isso transforma a nossa vida prática. Se você nunca tivesse lido a Bíblia, apenas observando o universo, o que conseguiria descobrir sobre Deus? Olá, meu nome é Lécio Ferreira, falo com vocês sobre Bíblia, sobre teologia e sobre pensamento cristão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse canal para aqueles que querem conhecer mais sobre Jesus, sobre esses assuntos. Que Deus vos abençoe. O cristianismo não ensina que o ser humano encontrou Deus. Ensina que Deus tomou a iniciativa para se revelar. Se Deus permanece em silêncio, jamais poderíamos conhecê-lo. Jamais poderíamos conhecer a Deus. Conhecemos a Deus porque Ele se faz conhecido. Ele decidiu ser conhecido. A revelação é o ato pelo qual Deus torna conhecido aquilo que jamais descobriríamos sozinhos. Como eu havia falado com vocês, queríamos conversar sobre revelação geral e especial. Eu quero começar falando sobre revelação geral. A revelação geral é o conhecimento de Deus disponível a todos os seres humanos, sejam cristãos, sejam não cristãos, sejam indígenas, franceses, espanhóis, todos têm à disposição o conhecimento de Deus. Revelação geral ocorre principalmente por dois meios: criação e a consciência moral. Sobre a criação, ao encontrar um relógio no chão, ninguém conclui que ele surgiu por acaso. Dessa forma, a ordem do universo aponta para um projetista. Café muito bom. Condição moral. Romanos capítulo 2 ensina que existe uma percepção básica de certo e errado dentro do ser humano. Só que essa percepção, falaremos mais dela sobre ela mais à frente. Mesmo culturas diferentes possuem conceitos de justiça, culpa e responsabilidade moral. A consciência não salva ninguém, mas testemunha que existe um legislador moral acima de nós. Limitações da revelação geral. A natureza revela que Deus existe, mas não revela claramente quem Ele é.
Observando uma montanha, você não descobre o nome de Jesus, o significado da cruz, o plano da salvação e como receber perdão dos pecados. Da mesma forma, a consciência pode ser ignorada, cauterizada e distorcida. A revelação geral é suficiente para mostrar a existência de Deus, que há um autor, assim como muitas pessoas que se diziam ateias dizem que havia algum criador, mas era porque elas entenderam a sua revelação geral. Mas não é suficiente para revelar o que realmente importa, o Evangelho. Por isso nós entramos no nosso próximo ponto. Revelação especial. Por causa das limitações da revelação geral, Deus concedeu algo maior, a revelação especial. Ela acontece quando Deus comunica a sua vontade de forma específica. Ao longo da história, isso ocorreu através de profetas, sonhos e visões, milagres, encarnação de Jesus Cristo e, finalmente, através das Escrituras. A Bíblia responde perguntas que a natureza não consegue responder. Quem Deus é? Por que o ser humano caiu em pecado? Como Cristo nos salva? Qual é o propósito da vida? O destino eterno da humanidade. Por isso, a Bíblia ocupa posição central na fé cristã, no cristianismo. Jesus, a revelação suprema de Deus. A maior revelação de Deus não foi uma montanha, uma estrela, os planetas, o universo. Não foi a natureza, as árvores bonitas, o céu bonito, o nascer do sol, o oceano, os rios. Mas foi Jesus Cristo. Jesus declarou: quem vê a mim, vê ao Pai. Em Cristo vemos o caráter de Deus, sua justiça, seu amor, sua misericórdia, seu plano de redenção. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Ele é o centro da revelação especial. Jesus Cristo é o centro da revelação especial, porque sem Jesus, sem a sua vinda, sem a sua vida, sem a sua aplicação do Evangelho, sem a sua morte e a sua ressurreição, não teríamos Evangelho, não teríamos salvação, não teríamos o resgate. Por meio dele, a obra da redenção é completa. A obra da redenção é capaz de nos salvar, de nos resgatar, de mudar a nossa história. Porque toda a Bíblia aponta para Cristo. Ele é o centro dessa revelação. Muitos dizem: eu encontro Deus apenas na natureza. O cristão amadurece quando aprende a enxergar Deus na criação quanto nas Escrituras. Quando você aprende a ver Deus na sua vida e na palavra de Deus. Por isso, um conceito de maturidade é entender que a nossa vida está sempre no governo de Deus, seja nos momentos ruins ou bons. Ele continua sendo Deus perfeito, santo. E é isso que as Escrituras nos revelam. Esses dois conceitos, a revelação especial e a revelação geral, há um aprofundamento muito maior sobre estes assuntos. Mas, como nosso objetivo é entender sobre bibliologia, esses pontos é foco principalmente na revelação especial. Vamos citá-la muitas vezes, por isso achei importante dedicar uma aula sobre isso, para que nas próximas vocês não fiquem sem saber o que significa revelação especial e revelação geral.
Então hoje entendemos que Deus se revela porque deseja ser conhecido. A criação e a consciência revelam a sua existência. Essa revelação é limitada. A Bíblia é a revelação especial e definitiva. Jesus Cristo é a expressão máxima dessa revelação. A grande questão não é apenas Deus estar falando. A questão é, estamos ouvindo a Deus? Onde você percebe claramente a revelação de Deus? Na criação ou na leitura da Bíblia? Não se esqueça de se inscrever em meu canal, de deixar o like, de compartilhar. Eu aguardo vocês na próxima aula, que falaremos sobre inspiração das Escrituras, como Deus guiou os autores bíblicos na produção da Bíblia. Que Deus vos abençoe. Até a próxima aula.